Olá, pessoal. Continuando então o nosso módulo de distúrbios de hipersensibilidade, nós vimos nas aulas passadas a atopia, que é uma enfermidade extremamente importante de hipersensibilidade, é uma alergopatia, assim também como é a doença que a gente vai ver agora, a dermatite alérgica à saliva de pulga, a nossa querida DASP. Então, no que consiste a DASP? Uma reação de hipersensibilidade a uma proteína da saliva da pulga. É uma dermatopatia alérgica extremamente comum em cães. A professora falou que a atopia era mais comum, agora está falando que a DASP é a mais comum. Pessoal, vai depender muito da região onde você clinicar, né? Por exemplo, quando eu clinicava lá em Lages, Santa Catarina, a DASP era muito frequente. Por quê? Porque as pessoas, principalmente de nível socioeconômico pior, no hospital escola, elas não tinham o hábito de utilizar parasiticidas com tanta frequência. Então, a prevalência de pulga era muito alta. De cada 10 pacientes que entravam no hospital, 11 tinham pulga. Logicamente, a frequência de DASP era muito alta, né? Se você clinica numa região de índice socioeconômico melhor, você vai ver que vai ser maior o hábito de utilizar medicações para controle de parasitas de forma frequente, de forma regular, diminuindo, evidentemente, a prevalência de DASP. Mas o que isso importa? Importa você saber que DASP e atopia são muito frequentes. Você tem que saber identificá-las. O resto é conversa fiada. Então vamos em frente, pessoal. Quais são as características clínicas da DASP? Tá? A DASP tem uma topografia bastante característica, isso é absolutamente interessante. Não sabemos exatamente o motivo pelo qual isso ocorre, mas as lesões de DASP são fundamentalmente restritas à região dorsolombar, né? Então na região ali dorsal, na região da coluna lombar, ali na região lombosacra e na região caudo-medial dos membros pélvicos. Tá? Então essa topografia é muito clássica e muito emblemática da DASP. Geralmente a doença se manifesta no cão adulto, o pico de prevalência entre 3 e 5 anos de idade, porque demora um tempo para o cão ele se sensibilizar aos antígenos da pulga e é caracterizado por uma dermatite altamente pruriginosa, o cão coça muito e ela é papular, com o desenvolvimento de múltiplas pápulas nas áreas lesionadas. Junto com as pápulas ocorre eritema, lógico, estamos falando de uma alergopatia, assim como a dermatite atópica, e processo descamativo. A descamação é um achado inespecífico, que ocorre em dezenas de doenças dermatológicas. Da mesma maneira que na atopia, se o quadro se estender, se cronificar, lesões de cronicidade associadas ao processo inflamatório pruriginoso vão ocorrer, como lignificação, como hiperpigmentação, presença de crostas, alopecia por autotrauma, infecções bacterianas oportunistas e assim por diante, muito semelhante ao que a gente falou em dermatite atópica. É muito importante, pessoal, que você tenha em mente que um animal que tem pulga e um animal que é um animal alérgico à pulga são absolutamente distintos do ponto de vista clínico, né? Um animal que tem pulga, ele coça. O animal que tem DASP, ele pode ter uma única pulga. Ele vai coçar ensandecidamente, enlouquecedoramente. Tá joia? Então, isso é importante. O animal que tem DASP, uma única pulga é suficiente para causar um prurido fora de controle. Tá? Muito diferente daquele animal que tem pulga coça, porque tem pulga de maneira discreta a moderada. Como eu já falei anteriormente, foliculites bacterianas oportunistas ocorrem, assim como ocorrem na atopia, tá? E eu já falei anteriormente, está ali escrito DASP versus atopia versus hipersensibilidade alimentar. Qual que é o recado prático? Todo animal com atopia é um animal com DASP. Ele sempre vai ter alergia à pulga. Nem todo animal que tem DASP tem necessariamente a dermatite atópica. Tá? Frequentemente, o animal com hipersensibilidade alimentar pode também ter DASP, mas também não é obrigatório que o tenha. Tudo bem, pessoal? Então, está aqui a topografia clássica da DASP, né? Lesão dorsolombar, em área então lombosacra, se estende aqui pela região dorsal da cauda e frequentemente na região caudal e medial de membros pélvicos. Quadro clássico demais, né, pessoal? Olha só. Alopecia por autotrauma nessa região, hiperpigmentação, a lesão se estende para a cauda e região caudal e medial de membros pélvicos, caracterizada por alopecia, conforme cronifica lignificação, hiperpigmentação, presença de pápulas, infecções bacterianas oportunistas e assim por diante.
caça pulga no paciente com DASP, veja que tem um período difícil de encontrar, mas com pouco de esforço, a gente acaba encontrando a danada, fugindo das intenções, né, pessoal? Tudo bem, pessoal? Professor, eu sempre vou encontrar pulga no animal com DASP? Não. Tá? Estima-se que até 10% dos casos no consultório a gente não encontra pulga. O que eu posso dizer para vocês é que eu já passei por essa experiência de ter um animal com clássico sinal de DASP e não encontrar pulga. Mas foram muito, muito poucos. Com esforço você acaba encontrando a pulga ou as fezes da pulga na maioria dos pacientes. Tá joia, pessoal? E aqui o quadro completamente diferente. Vocês devem estar olhando e falando assim, professor errou de slide, né? Não, o professor não errou de slide. Esse é um quadro de DASP em paciente felino. Então, o quadro no felino, além das lesões clássicas que a gente já citou que podem acontecer, ele pode ser absolutamente distinto. Então, a gente vê nesse gato aqui com DASP, com muita pulga, quadro pruriginoso grave, uma lesão facial extensa, focalmente extensa, caracterizada por alopecia, recobrimento crostoso, muito eritema. Vejam que os olhos dele permanecem fechados em função do inchaço. Um grave processo inflamatório facial nesse paciente felino com DASP. O mesmo paciente felino apresentando características de lignificação, espessamento e eritema ao redor do ânus. Também é uma característica topográfica que a gente vê principalmente no paciente felino. Então percebam que no paciente felino o quadro muda de figura. Aquela topografia clássica, ela não é obrigatória e pode ocorrer uma lesão absolutamente distinta envolvendo face, região de períneo e assim por diante. Bacana, pessoal? E o tratamento? O fundamento do tratamento é o controle do parasita, né, pessoal? Como nós já vimos anteriormente na atopia e vamos reforçar aqui. Então, lembrando, a gente tem 3 classes de fármacos que a gente pode utilizar na abordagem parasiticida. Aquelas medicações orais de curta duração, mas que tem um efeito muito rápido, como o nitempiran. O efeito residual é baixo, né? Mas ele age muito rapidamente, ele mata todas as pulgas em até 6 horas. As medicações orais de longa ação, como espinosad, fluralaner, sarolaner, né, entre outros, que têm duração média entre 1 a 3 meses, dependendo da substância. E aquelas medicações tópicas na forma spot-on, eu coloquei como exemplo o fipronil, mas existem muitas outras que podem ser utilizadas, tá? Que também tem uma efetividade aí que varia normalmente entre 1 a 3 meses, tá bom? Pessoal, de maneira geral, as medicações orais de ação mais prolongadas vieram com muita efetividade. E hoje a gente utiliza com muita frequência, tá, esse tipo de medicação para o controle de pulga. E elas, de fato, são bastante efetivas. Como eu já falei anteriormente na atopia, não vou ficar me repetindo, o controle ambiental é importante. Para cada 5 pulgas no animal tem 95 formas de pulga no ambiente, mas é muito difícil, muitas vezes, controlar o ambiente, porque a gente tem que ter estratégias ambientais muito específicas. Bacana? De forma geral, eu digo que o controle ambiental se torna mais importante naqueles pacientes em que o controle das pulgas adultas não está sendo efetivo com as medicações rotineiras que a gente acabou de citar. E aí, como eu falei anteriormente, você pode contratar uma empresa para fazer a desinfecção ambiental, de preferência especializada em pragas veterinárias, tá? Mas existem algumas estratégias caseiras, como aspirador de pó, os inseticidas específicos para pulga que podem ser utilizados, mas é um trabalho árduo e muitas vezes com resultado variável. Bacana? Além do tratamento do parasita, muitas vezes é necessário interromper o prurido, que é muito grave nos pacientes, e nesse sentido a prednisona, por um curto período, que normalmente varia entre 3 a 5 dias, ela é bastante efetiva, e se houver evidências de foliculite bacteriana oportunista, com pústulas, exudação, recobrimento crostoso melicérico, tem que tratar da maneira que nós já vimos na aula de piodermite, né? Antibiótico oral, como a cefalexina, e antibacteriano tópico, como clorexidina 3%, tempo variável de acordo com o tipo de infecção bacteriana que você está observando. Em geral, são foliculites bacterianas superficiais e o tratamento entre 2 e 3 semanas, em geral, é suficiente.
Muito bem, pessoal. Terminamos então a DASP. Na aula que vem a gente volta para falar da última doença de hipersensibilidade que a gente vai ver aqui no módulo, que é a hipersensibilidade alimentar. Até mais!